Aleluia! Deus está preparando uma nova casa para nós. Amém? Deus está preparando uma nova casa. E Deus colocou um projeto muito especial no nosso coração para compartilhar com a igreja, que é o projeto Semeadores. Uma casa nova precisa ser restabelecida. E Deus está convocando a todos nós para isso. Estamos em uma nova geração, em um novo tempo. E Deus chamou você para fazer parte dessa história. Você crê nisso comigo, amém? Depois eu vou falar um pouco desse projeto chamado Semeadores, que eu quero que você, no nome de Jesus, sinta o que Deus está gerando no nosso meio, tá? Isso que nós experimentamos logo no primeiro domingo de janeiro, representa o que Deus tem para liberar sobre nós nesse tempo. E quando Deus libera uma palavra sobre nós, nós cremos que aquilo que Ele diz vai se cumprir. E eu só pergunto uma coisa: você está dentro ou você está fora? Você vai querer ficar fora dessa? Hoje pela manhã eu compartilhava quantas pessoas que já partiram, que foram essenciais na construção desta casa que estamos hoje, para você desfrutar disso. Deus levantou muitas pessoas que Ele mesmo já chamou para Ele. E muitas pessoas que passaram aqui não estão mais aqui, mas que foram essenciais para estarmos onde estamos hoje. E nesse tempo Deus está chamando você para ser usado por Ele, para estabelecer um novo lugar, para que outras pessoas sejam abençoadas no nome de Jesus. Amém? Abra comigo sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor, verso 1 ao 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por Ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Curve sua cabeça comigo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Ela cumpre o que Te apraz. E seja cumprido o Teu propósito sobre nós, hoje e sempre, Senhor. Porque queremos vivenciar a Tua palavra liberada sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre fundamentos. E quando pensamos sobre fundamentos, nós estamos, claro, refletindo sobre em que estamos estabelecidos, em que estamos nos sustentando, em que estamos solidificados. E esse termo fundamentos é uma temática que responde a uma pergunta muito clara, qual temos. Responde a pergunta sobre o que cremos. O que cremos? Responder à pergunta o que cremos mostra em que estamos fundamentados. Mostra onde estamos estabelecidos. Mostra onde está a nossa força. Aonde está o nosso sustento. E eu pergunto, em que você crê? Quais são as crenças que estão direcionando a sua vida? Como a sua fé é exercida? O apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja que está em Roma. E quando ele escreve esta carta, ele se apresenta a essa igreja, a qual ele nunca visitou. E ao mesmo tempo que ele escreve se apresentando a essa igreja, ele escreve com o objetivo de apresentar uma declaração muito completa e ordenada dos principais fundamentos, ou os princípios fundamentais do evangelho que ele pregava. Paulo nunca visitou o Safira, e seria impossível ele visitá-lo. Mas ele escreveu uma carta para esta igreja aqui nessa noite, especificamente para nós, sobre o que devemos crer, sobre onde estamos fundamentados. E a primeira coisa que eu percebo de um princípio fundamental a qual Paulo está falando sobre o que cremos é sobre um chamado. Diga à pessoa do seu lado, um chamado. Verso 1 diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Verso 6: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. Paulo está compartilhando algo que é especificamente de Deus para nós, de Deus para você. O termo que é utilizado por Paulo, servo, é o termo em grego que significa doulos. É o mesmo termo que para servo é utilizado para escravo. E você sabe, no Segundo Testamento ou no Novo Testamento, esse termo aparece 124 vezes. E por Paulo, ele é utilizado 30 vezes. E o que Paulo está querendo dizer é que quando você tem um encontro com Cristo, você não pertence mais a você mesmo.
quando Ele encontra com você, quando Ele vem ao nosso encontro, a gente passa a pertencer somente a Ele. E claro que Paulo já está aqui bem experimentado, bem maduro, escrevendo esta carta. Paulo não é um novo convertido na fé com Jesus Cristo. Paulo já é um homem experimentado e plantador de várias igrejas na Ásia, na história da igreja. E quanto mais ele está vivendo em Cristo, mais ele percebe que ele não pertence a ele mesmo. Porque quando em Cristo encontra conosco, Ele nos faz perceber o quanto o nosso caminho estava perdido. Ele faz nós percebermos o quanto a nossa direção estava equivocada. E Ele nos alinha de uma forma a sermos pessoas mais humanas, pessoas mais decentes, pessoas mais piedosas. Então é por isso que vem essa apresentação. Paulo, servo. Você é servo, você é serva, você é o doulos, você é escravo de Cristo, ou você ainda é senhor de si mesmo? Será que o homem não aprende que enquanto ele é senhor de si mesmo, ele está caminhando em um mar de frustrações, de decepções, de ilusões e de engano e de maledicência? E vai construindo um vazio dentro de si a tal ponto que somente quando encontra com Cristo, ele sabe que precisa do Cristo como seu Salvador. Quando aqueles que têm experiência com o novo nascimento, quem tem a experiência de nascer de novo em Cristo Jesus e ser uma nova criatura, sabe que estava andando em uma direção errada. E que foi resgatado, e que foi resgatada. E que por isso não dá mais para pertencer a si mesmo. Que quanto mais se vive com Ele, mais você pertence a Ele. Por quê? Porque Ele vai te amando de uma forma. Ele vai amando você numa intensidade que você não tem como ter outros amores, que você não tem como ter outras paixões, que você não tem como pertencer, senão somente a Ele. E aí, quando a gente se esquece da condição que temos a Ele, uma condição de um escravo que sempre é devedor a Ele, olha, nós vamos procurar sempre nos promover através dos dons que temos. E aí começa a nossa perdição. O doulos que Paulo está escrevendo aqui na carta de Romanos é o mesmo sentimento que ele coloca no livro de Deuteronômio, capítulo 15, no verso 12 em diante, que diz o seguinte, de 12 ao 18: se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano você dará liberdade a ele. E quando fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensa de uvas. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, tem dado a você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje dou a você essa ordem. Mas se o seu escravo disser a você que não quer deixá-lo porque ama você e sua família e não tem falta de nada,
então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. Na cultura judaica, alguém poderia ser vendido como escravo quando este não tinha condições de pagar a sua dívida. E não somente ele, mas toda a sua família sofreria também essa consequência. E aí, ele iria trabalhar por um período de 6 anos, mas no 7º ano ele tinha que ser libertado e com indenização. Ele não poderia ser liberto de mãos vazias. Ele teria que ser liberto com condições para viver com sua família. Mas se aquele escravo, naquele tempo que viveu, foi bem cuidado, foi bem amado, e ele ama o seu senhor e a sua família, ele pode decidir ficar. E o sinal é a orelha furada. E ele passa um período. Mas se ele quiser viver para sempre ali, ele fura a outra orelha. Chama-se o escravo da orelha furada. É o escravo que é muito amado e que muito ama. Quando Paulo diz servo, doulos, ele está dizendo: eu sou tão amado por Jesus, eu sou tão cuidado por Ele, que eu não quero deixar de servi-lo nunca na minha vida. E a questão é, você tem conseguido sentir esse amor? E aí talvez você diga: não, ainda não consegui sentir, pastor. E eu vou dizer a você o seguinte: você está no lugar errado então. E onde é esse lugar, pastor? Esse lugar é o lugar da presença. E onde é o lugar da presença, pastor? Onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente. Onde é o lugar da presença? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será amado. Como está a sua devoção ao Senhor? E Paulo, quando traz essa afirmação, ele diz assim: eu, além de ser servo, eu sou chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho. Ser apóstolo é aquele que é enviado. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui para nós é de que existe um ministério a qual está a serviço do evangelho. Escute, o apostolado é algo que está a serviço do evangelho. O apostolado não é o evangelho, ele serve o evangelho, porque o evangelho é a boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É de que eu e você podemos ter um destino melhor do que simplesmente o que o mundo pode oferecer. E esse destino melhor está na presença de Deus. Então Paulo está dizendo: eu fui chamado para ser apóstolo, eu fui enviado para servir o evangelho, para cumprir o propósito de anunciar o evangelho. Ele está dizendo: você que já teve a experiência do novo nascimento, você é chamado para estar a serviço do evangelho. Não é para você ser chamado de apóstolo. É para você entender que a sua vida não é uma vida que termina em você, mas de que você está sendo enviado ao outro. Porque o evangelho não pode parar em você. A vida não para em você.
Os acontecimentos de Deus sobre a tua história não terminam em você, mas eles continuam através de você. Deus continua agindo através de você. E aí sim, quando ele diz separado para o evangelho, ele está dizendo de que o evangelho é um chamado para os descrentes, de que se crerem, eles estarão habilitados para a salvação. É um chamado de que eu preciso estar a serviço do evangelho. É um chamado de que eu preciso entender que eu fui separado. Ou seja, não dá para a gente, nós fomos chamados para viver uma vida totalmente diferente em Deus. Separado para o evangelho é viver uma vida distinta do que todo mundo vive, do que a cultura dos homens. O evangelho é a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus é diferente da cultura do reino dos homens. E ele está dizendo, eu fui separado para o evangelho, eu fui separado para viver a cultura de Deus, a cultura do reino de Deus. E eu vou falar depois para você sobre que cultura é essa. Mas eu quero que você entenda o quanto que o que Paulo está escrevendo sobre um chamado é uma coisa muito específica, não generalizada, mas é específica a cada um de nós. Porque o verso 6 diz, e vocês também estão entre os chamados. Você está entre os chamados. Para quê? Ele diz, para pertencerem a Jesus. Para Ele ser Senhor sobre você. Para Ele fazer você sentir-se ser amado. Para você ser amado como você nunca foi. Para você ser cuidado como você nunca foi. Para você ser protegido como você nunca foi. Para você voltar para a casa do Pai. Para você estar no lugar da presença. Na presença que preenche todo o vazio. Na presença que preenche toda a ausência. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. Eu lembro em Marcos capítulo 3, Jesus está reunido com os discípulos. E no verso 11 em diante, diz que Jesus chamou quem Ele quis. E Ele chamou para estar com Ele. E depois para os enviar. Para subir no monte com Ele. Jesus chega para os discípulos, João capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu te escolhi para que você vá, você siga o fluxo da vida. Mas nesse fluxo da vida, a sua vida precisa ter frutos, precisa ter resultados que permaneçam. Não são coisas que são passageiras. Jesus está dizendo, eu escolhi você para você viver uma vida na eternidade, uma vida em que as coisas sejam eternas sobre você, não simplesmente passageira, que o amor seja eterno, que a esperança seja eterna, não paixão para ser passageira, não ilusão para você ser enganado. O evangelho é Jesus Cristo revelado aos homens, como o Messias e o Salvador, e Ele está dizendo, eu separei você para isso, para você pertencer a mim, porque quem está com Ele, o maligno não toca. Quem está com Ele não está sozinho. Quem está com Ele não se sente abandonado ou abandonada. Quem está com Ele, aleluia, não se sente frustrado, porque sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas.
Então mesmo que as coisas não estão dando certo, você sabe, Ele está no controle da sua vida, porque Ele é Senhor sobre você, e você pertence a Ele, aleluia. E se você pertence a Ele, Ele não vai te abandonar, Ele não vai deixar você sozinho, mesmo que você esteja num barco como os discípulos estavam naquele dia, atravessando o mar da Galileia, e veio ventos a mais de 120 km por hora, e agitaram as águas, e trouxeram uma grande tempestade, e Jesus estava na polpa do barco, dormindo, descansando, e os discípulos desesperados, entre eles haviam pescadores experientes, e eles acordam Jesus no desespero e diz: mestres, não te importa que a gente pereça? E Jesus se levanta, diz: por que vocês estão com medo? Por que vocês têm pouca fé? E Ele aquieta o mar, Ele emudece o vento, e aquilo para. Por quê? Porque os discípulos não tinham entendido que quando Jesus disse: olha, nós vamos entrar no barco, nós vamos para o outro lado. Deixa eu dizer uma coisa a você, preste atenção nas palavras que Jesus libera sobre sua vida, porque quando Ele disse que ia chegar do outro lado, Ele já tinha dado uma garantia aos discípulos, que independente do que acontecesse na vida deles, eles não iriam morrer, eles não iriam ser impedidos de chegar no lugar que o Senhor liberou sobre a vida deles. E que quando você pertence a Ele, pode acontecer o que for sobre a sua jornada, sobre a sua trajetória. Você pode passar por momentos de lágrimas, por momentos de perdas, mas você sempre se levantará como aqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque você não é movido pelo que acontece com você, mas você é movido pelo que crê. E quando nós somos movidos pelo que cremos, nada nos paralisa, nada nos abate, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque se perdemos algo, nós cremos: Deus tem o melhor para mim, aleluia. O que você crê? Nós cremos em um chamado, e um chamado para o Evangelho, está a serviço do Evangelho, um chamado para pertencer a Jesus. Você crê nisso comigo, amém? Mas deixa eu dizer outra coisa sobre o que cremos enquanto fundamento, e que Paulo está nos ensinando nessa noite. Jesus é um cumprimento profético. Jesus é um cumprimento profético. Verso 3 em diante, verso 2 em diante. O qual foi prometido por Ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então escute, o Evangelho não é uma criação da cabeça do apóstolo Paulo. O Evangelho não é simplesmente uma narrativa de história criada por Paulo. Não. O Evangelho já vinha sendo anunciado desde Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando o descendente da serpente iria pisar a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. O Messias já estava sendo anunciado desde o Éden. Mas Paulo está sendo específico em dizer: Jesus não é simplesmente um homem histórico que nasceu e propôs uma filosofia. Jesus é 100% Deus. Ele é 100% divino. Ele é tão divino que os profetas, você pega os profetas maiores, você pega os profetas menores, e eles já estavam falando acerca do Messias. Isaías está profetizando há mais de 700 anos antes de Cristo.
não está profetizando no tempo que Jesus nasceu, não está entregando uma profecia no momento em que Jesus nasceu. São séculos antes do nascimento dele, de que a virgem conceberia a luz e daria luz ao Filho de Deus, e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco, aleluia. Jesus é um cumprimento profético. Nós servimos a Jesus não é porque simplesmente ele é um homem inteligentíssimo e um filósofo. Ele é mais do que um filósofo. Ele é muito mais do que uma inteligência. Ele é divino. Ele é o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo, aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus, que é divino, porque ele andou sobre essa terra e realizou milagres. Você sabia que existem narrativas que tentam mostrar que Jesus é simplesmente um homem histórico? Mas você sabia que existem inúmeros documentos arqueológicos, textos, objetos, lugares, que são lugares de memórias, objetos de memórias, e que estão dizendo, sabe o quê? Que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus operou milagres. Jesus é divino porque ele fez milagres. Jesus é divino porque ele continua fazendo milagres, aleluia. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então para comigo aqui. Você já parou para pensar o quanto você é um milagre? O quanto você já recebeu um milagre? Você já tinha sido despachada pelos médicos. Você já tinha sido diagnosticado com dias. Você recebeu laudos ou recebeu palavras de que você não tinha esperança, de que você não tinha jeito, que você não tinha resposta. Mas ele fez um milagre na sua vida. Você é esse milagre? Quantos são esse milagre aqui? É por isso que Paulo está dizendo, olha, os profetas falavam sobre ele. As sagradas escrituras já falavam sobre ele. É por isso que eu sirvo a ele. E aí, ele é tão 100% divino, que além dos milagres, a morte não pôde detê-lo. No seu túmulo está escrito, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E ele venceu a morte, aleluia. E ele prevaleceu sobre a morte. E apareceu aos discípulos e a muitos outros homens e mulheres por mais de 40 dias, relembrando acerca do reino de Deus, das promessas de Deus. Depois Jesus começa a aparecer a muitos outros, como Paulo. Mas esse Jesus, além de ser 100% divino, ele também é 100% homem. Porque ele vem da linhagem de Davi. E você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 1, e talvez você nunca leu o capítulo 1 de Mateus, sabe? O verso 1 ao 11, que vai falar sobre a genealogia de Jesus. Mateus está trazendo um tratado histórico, arqueológico, de que esse Jesus, que havia sido profetizado, por isso ele é divino, ele também é 100% homem.
Ele vem de uma descendência, só que a sua descendência não é comum. A sua descendência é real. É de realeza. É de grandeza, é de esplendor. Mesmo tendo nascido numa manjedoura, mesmo estando simplesmente apenas na companhia dos seus pais e dos pastores que estavam pastoreando naquele tempo. Sabe por quê? Porque a grandeza e a realeza de Jesus não está em uma força de um poder bélico como de um império romano. O que é o império romano hoje? Apenas uma memória e uma história. Onde está hoje a força do Império Romano? Não existe mais o Império Romano, mas o Cristo ainda está vivo, aleluia, e Ele está no meio da sua igreja, e Ele está representando e a igreja está na representação do Cristo. Você está entendendo que poder você está para servir? Jesus é esse cumprimento profético. Terceira coisa que Paulo nos ensina sobre o que cremos e sobre o que esta igreja crê, é de que recebemos um ministério. Verso 5 e verso 6. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. Nós recebemos um ministério, recebemos um apostolado, recebemos uma missão. Uma missão. Então escute bem, porque nós recebemos a graça do Senhor e o apostolado. Eu tenho dito muito que a graça é a disposição do coração de Deus, muito mais do que o favor imerecido. Deus dispôs no coração dele de dizer: eu vou escolher você. Eu quero que você consiga enxergar para si mesmo agora. Você merece alguma coisa? Eu mereço alguma coisa? Você merece? Algum de nós? Mas Ele está dizendo: a minha graça está sobre você. Eu dispus o meu coração sobre a tua existência, sobre a tua história. E tu vai correr para onde tu quiser, mas você não vai fugir de mim, porque você pertence a Ele. E Ele está dizendo: eu não apenas te escolhi, mas eu estou te enviando, porque existem outras pessoas em outras nações que estão precisando obedecer essa fé, seguir essa fé. Tem muita gente com um conceito errado hoje de igreja. Tem muita gente com um conceito errado, equivocado sobre o corpo de Cristo. E o Senhor está nos enviando para trazer uma nova história. A nova história que não mudou da essência, mas de que agora precisa ter a manifestação da vida. Então nós recebemos o ministério. E eu quero dizer para você, ao mesmo tempo que é para você se alegrar, é para você temer. Jesus conta a parábola do Senhor e dos servos. Que um dia um Senhor chegou e distribuiu talentos aos seus servos. A um ele deu 1, a outra ele deu 2, a outra ele deu 5. E ele viajou. E aquele que teve 5 investiu, aquele que recebeu 2 investiu, e aquele que teve 1 enterrou o talento. E quando o Senhor voltou, Ele recompensou aquele que investiu e multiplicou. E quando aquele que
havia escondido, na justificativa dele de dizer: Senhor, como eu sei que tu és um servo rigoroso, eu temi, eu fiquei com medo. Essa palavra não é para você ter medo do que Deus pode fazer na sua vida. Essa palavra é para você crer de que Deus vai trazer multiplicação sobre a sua vida. E aí o Senhor disse assim: tu és um servo infiel. Porque era mais antes tu pegar esse único e colocar pelo menos num banco para render juros. Ou seja, o que Deus tem para proporcionar sobre nossas vidas é sempre uma vida de crescimento e nunca uma vida na mesmice. Saia da mesmice. O Senhor não quer você na mesmice. O Senhor quer que você e eu estejamos sempre frutificando, multiplicando aquilo que Ele depositou em nossas mãos. Deus depositou muitas coisas em nossas mãos, e um dia haverá a prestação de conta, porque aqueles a quem muito Ele ama, muito será cobrado também. Deus te deu uma família, Deus vai cobrar isso que te deu. Multiplique isso, cuide, multiplique o amor, a comunhão dentro da tua casa, da tua família. Deus te deu condição de ser mãe, de ser pai, multiplique isso. Deus te deu a condição de ser filho e filha, multiplique isso. Deus te deu condições para você multiplicar. Se você é mãe, se você é pai, multiplique isso. Como, pastor? Não seja apenas mãe e pai dos seus filhos. Sejam mãe e pais de outros que estão precisando de pais. Como eu vou multiplicar o fato de eu ser filho e irmão? Seja irmão de outros que estão precisando. Seja irmã de outras. Multiplique. Porque Deus depositou um ministério em suas mãos. O ministério não se resume a simplesmente o que fazemos dentro da igreja. Ministério não é só a pregação, só a música. Ministério é a nossa vida, que revelamos Deus no dia a dia. Nós cremos que recebemos um ministério. Tanto que 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus depositou sobre cada um de nós o ministério da reconciliação. Tem muitas pessoas que estão precisando do Senhor, que estão precisando de ouvir uma palavra, e talvez você diga assim: pastor, eu já sofri tanto, eu já passei por tanta dificuldade, eu estou passando por uma dificuldade, eu não tenho condições para isso. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 diz que o Pai de muitas misericórdias tem nos consolado, e com as consolações que somos consolados, Ele nos usará para consolar outros. É por isso que eu digo que o Evangelho não termina em você. O que você passa, o que você viveu, o que é a sua história, ela vai ser instrumento de Deus na vida e na história de outras pessoas. Então Deus quer se revelar através de você. E é por isso que você tem um ministério da reconciliação. Mas outra coisa, tanto que o Senhor Jesus diz assim: olha, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Senhor nos chamou, nos deu um ministério. Ele está dizendo que escolheu você. Não faça parte daqueles que são chamados, mas não responde ao chamado. Responda ao chamado, não fuja de Deus, não fuja do projeto de Deus sobre sua família, não fuja do projeto de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por fim, Paulo explica de que sobre o que cremos mediante essa palavra é em novos valores. Olha o que diz o verso 7.
A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Escute bem, Paulo está falando de que sobre o que cremos, estamos fundamentados em novos valores. O primeiro valor que Paulo está compartilhando conosco é de que somos amados por Deus. Todas as pessoas que estão em Roma são amadas por Deus. Todas as pessoas que estão na cidade são amadas por Deus. Então escute, é por isso que você tem que andar na cidade e você não pode andar com ira sobre as pessoas. Porque aquela pessoa, por mais que ela cometa erros, por mais que ela esteja sendo imprudente em algum acontecimento da cidade, ela também é amada por Deus. Você é amado por Deus. Você é amada pelo Senhor. Pare de achar que ninguém te ama. Pare de achar que ninguém se importa com você. Pare de achar que ninguém está preocupado com você. Existe um Deus que te ama. Existe um Deus que o amor dele está dizendo, você é muito amado, você é muito amada. Você não precisa estar com nenhum sentimento de inferioridade, com nenhum sentimento de exclusão. Pare de estar procurando defeito em você. Pare de estar inconformado com como você é, como sua aparência é, como o seu jeito é. Escuta, o Pai te ama. Está dizendo, você é amado, você é amada. O primeiro valor no reino de Deus é o amor. E Ele demonstrou isso quando nós ainda éramos pecadores. Segundo, Ele diz que nós somos amados de Deus e chamados para ser santos. Ser santo não é ser melhor do que ninguém. Ser santo é ser separado, ser distinto. Deus pegou eu e você e disse, eu vou usar vocês, eu vou fazer a vida de vocês diferente, tão diferente sobre o que os homens estão vivendo e presenciando, que você vai revelar a minha presença. Ser santo significa o Senhor te separou para Ele. Você não pertence mais a você. Então ande como quem é diferente nesse lugar, nessa terra, nessa cidade. Não queira ser iguais aos outros. Não queira ser simplesmente, preste atenção, não queira negar a sua identidade para você fazer parte de um grupo social. Seja a diferença que esse mundo precisa. Esse mundo precisa de pessoas diferentes. De pessoas diferentes, não porque são simplesmente diferentes biologicamente, geneticamente, ou por personalidades, mas diferentes por valores, diferentes porque estão na cultura do reino de Deus, diferentes porque estão para manifestar o amor. Enquanto alguns pregam o ódio, você prega o amor. Enquanto alguns vivem o ódio, você vive o amor. Enquanto alguns não têm esperança, você é a esperança, você manifesta a esperança. Enquanto alguns estão sem fé, você manifesta a fé. E aí ele diz, graça e paz da parte de Deus. Eu vejo Paulo compartilhando muito um modo operante de como deve ser o nosso dia a dia. O nosso dia a dia tem que ser debaixo da graça e da paz do Senhor. Graça e paz. Graça e paz. A graça é você amar sem querer ser amado. A graça é você não espera ser amado, você ama primeiro. A graça é você não espera alguém fazer algo por você, você faz por ela. A graça é você age para o bem e você não age para o mal. A graça é você age para a salvação e não para a perdição. A graça é todos os que estão na cidade são amados,
são amadas. E a paz não é a ausência de problemas. A paz é de que você tem sempre Ele do seu lado. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Jesus chegou para os discípulos antes de ser crucificado e diz assim: olha, eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não vai andar nesse mundo sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Eu vou estar com você. E é por isso que você anda em paz. Porque você tem aquele que é o irmão mais velho, mais forte, mais poderoso, e que Ele vai sempre nos defender. Graça e paz. Quando você libera isso, quando Jesus certa vez chegou para os discípulos, enviou eles na missão dos 70, e aí ele diz assim: olha, vocês vão chegar numa casa e vão dizer: paz sejam convosco. Se eles responderem: a paz seja contigo, vocês também receberão a paz. Mas se eles não receberem, vocês voltem, bate até a poeira do pé, e a paz repousará somente sobre você. E sabe o que é a paz? É a presença dele. Porque servir a Deus não é a ausência de problemas, mas servir a Deus é você saber que você não vai ser nunca derrotado pelos problemas. Você sempre andará por cima das águas. Você sempre andará sobre o mar. Você sempre andará e o mal não te tocará. Amém? E aí ele diz que isso é da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Escuta o que eu vou dizer a você. A religião revela Deus como Senhor. Jesus não revela Deus como Senhor. Jesus revela o Pai. Os discípulos dizem: Senhor, mostra-nos o Pai. João capítulo 14. E Jesus disse: há tanto tempo estou convosco que tu pedes para revelar o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E Jesus vem como aquele que está revelando o Pai. O Filho de Deus revela o Pai. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, nos ensina a orar. E disse: vocês vão começar orando o seguinte: Pai nosso. Você não é órfão. Você não é órfão. Você não é órfã. Você tem um Pai. Você tem uma identidade. Você tem uma origem. Não importa se você é órfão de um pai biológico. Não importa se você é órfão de um pai com ausência. Mesmo sendo presente. Não importa o tipo de referência que você tem de um pai. Existe um Pai perfeito e que te ama. E que não te abandona. Esse é o valor que temos. Esse é o valor que cremos. Esta casa nós cremos de que na relação com Deus, Ele é o nosso Pai. Agora Jesus é o nosso Senhor. Porque nós somos o duos. Nós somos escravo dele. Porque a forma como Ele nos conquistou não foi uma forma simplesmente pagando
com o dinheiro, com moedas de prata ou de ouro. A forma como Ele nos comprou foi entregando a sua própria vida e derramando o seu sangue. Então você é precioso, porque a vida do Filho foi entregue por você, para você não estar mais num espírito de orfandade, para você não estar mais num espírito de abandono, para você não estar mais num espírito de infelicidade, mas você tem o sacrifício do Filho, que se torna Senhor, porque a forma como Ele nos amou, revelou o amor do Pai sobre nós. Nossos fundamentos é esse. Os fundamentos que Paulo compartilha com esta igreja, com a Safira, são esses. Você tem um chamado. Ele veio como um cumprimento profético no tempo certo. E Ele deu um ministério a nós. E nós estamos para viver uma nova cultura, novos valores. Esteja arraigado nisso. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que estes fundamentos estejam sendo a base da sua vida. E eu quero que você esteja trazendo essa memória ao seu coração, à sua mente, sobre que tipo de fundamento precisa estar sobre você. Talvez você está aqui e acha que você não é chamado pelo Senhor. O Senhor te chamou. Talvez você diga, mas eu sou o menor da minha casa. Davi também era. Mas eu não sei falar. E Deus chamou Moisés. Ah, pastor, mas eu já fiz muita coisa mal. E Paulo também. Ele te chamou. Senhor, mas pastor, para o mundo eu sou como se fosse um ninguém. Jesus chamou 12 homens e eles revolucionaram o mundo. Ele está te chamando. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando.